Imagine acordar de um pesadelo, suando frio, com a imagem nítida de uma mulher morta estampada na sua mente. Agora imagine que, dias depois, você a vê viva, cruzando a rua como se nada tivesse acontecido. Com as mesmas roupas, o mesmo olhar perdido, exatamente como no sonho. Coincidência? Talvez. Mas e se, nessa mesma semana, um jornal com data futura surgisse na sua porta, prevendo a sua morte? Não seria só estranho. Seria aterrorizante. É nesse limiar entre o absurdo e o inevitável que nossa história começa. Uma trama onde o tempo parece brincar com a lógica, em que sonhos viram pistas e a realidade começa a rachar pelas beiradas. Tudo gira em torno de Lucas, um homem comum jogado no redemoinho de premonição, morte e destino ou, como ele mesmo prefere chamar, uma armadilha do próprio tempo. O problema é que, nesse jogo, o relógio parece rodar em círculos. E cada volta pode ser a última. Quem nunca teve a sensação de já ter vivido algo antes? Um déjà vu estranho, uma coincidência que parece script de filme? E se isso for mais do que simples acaso? E se forem ecos de um tempo cíclico, sinais de que algo ou alguém está tentando te avisar? Neste enredo, nada é por acaso, desde o caixão no fundo do sonho até o fantasma que aparece só para ele. O tempo não é linha, é espiral. E Lucas está preso nela. Ao longo deste roteiro, vamos mergulhar numa jornada intensa que mistura suspense, horror psicológico, sobrenatural e até uma pitada de ficção científica. Cada detalhe conta, cada sonho é um aviso, cada acidente uma peça num tabuleiro muito maior. A grande pergunta não é o que está acontecendo, mas sim como escapar de algo que já aconteceu. O destino pode ser inevitável. Ou só mais uma mentira contada pela realidade distorcida. E se o jornal que chega amanhã trouxer a manchete da sua morte? Você acreditaria? Tentaria mudar? Ou apenas aceitaria seu lugar no ciclo? Prepare-se, você está prestes a descobrir que a vida pode ser um sonho e o sonho, uma sentença. Tem gente que acredita que certos sonhos vêm para confundir. Outros dizem que são recados, avisos sutis do que está por vir. No caso de Lucas, não era nem sutil, nem confuso, era um soco no estômago. Todas as noites, o mesmo pesadelo. A imagem de uma mulher morta, caída numa calçada molhada, com os olhos ainda abertos e uma expressão que gritava por socorro. Era tão real que ele acordava com o gosto de sangue na boca. E pior, o rosto dela era cada vez mais nítido. Até aí, tudo bem, sonho é sonho, certo? Só que dias depois, Lucas a vê. Viva, em carne, osso e passos apressados. Ela cruza a rua exatamente como no pesadelo, usando o mesmo vestido verde, com um rasgo na barra e os cabelos molhados pela garoa. É como se a realidade tivesse decidido encenar a cena que antes só existia em sua cabeça. Aquilo não podia ser coincidência. Alguma coisa, bem lá no fundo, começava a soprar. Isso é premonição. Lucas não era do tipo místico, nem ligava muito para essas coisas de destino ou espiritualidade, mas quando chegou em casa, encontrou algo impossível de ignorar. Um jornal. Nada demais. Exceto pelo detalhe absurdo, a data na capa era de uma semana no futuro. E ali, estampada entre manchetes econômicas e tragédias banais, estava a notícia de sua morte. Um acidente de carro. Ele, dentro do próprio caixão. Uma nota fria e objetiva, como se fosse só mais um número nas estatísticas. No início, ele pensou que fosse uma brincadeira de mau gosto, talvez algum hacker zoando sua cabeça. Mas o cheiro do papel, a tinta fresca, até o código de barras, tudo era real demais. E o pior, o jornal estava em cima da mesa da cozinha, onde ele tinha certeza absoluta de não ter deixado nada antes de sair. Aquilo balançou seu chão. Como um eco sombrio, a palavra destino começou a rondar seus pensamentos. E, junto com ela, o medo do que ainda estava por vir. A partir desse dia, cada detalhe da rotina parecia carregado de tensão. O barulho de freios na rua, o som do relógio marcando as horas, até os noticiários na TV. Lucas começou a perceber que estava prestando atenção demais em tudo, como quem tenta encontrar uma peça perdida num quebra-cabeça de 1000 tons de cinza. Algo ali não encaixava. Ou talvez já estivesse encaixado.
E ele só não queria aceitar. A mulher, que no começo parecia um delírio, passou a surgir com frequência. Às vezes do outro lado da rua, às vezes refletida numa vitrine, outras só com o canto do olho. Ela nunca falava, nunca reagia. Só observava. Aquilo foi se tornando insuportável, como um lembrete constante de que a linha entre o que é sonho e o que é real tinha sido apagada. E quando Lucas tentou registrar sua presença, tirando uma foto, tudo o que obteve foi uma imagem em branco. Um nada sólido. Era como se o universo tivesse virado de cabeça para baixo. E ele fosse o único consciente do todo. As pessoas ao redor pareciam seguir suas vidas normalmente, ignorando o caos crescente que se acumulava dentro dele. Ninguém mais via a mulher. Ninguém mais recebia o jornal do futuro. Ninguém mais estava preso entre o agora e o que viria. Lucas sentia que o tempo estava jogando com ele e que a morte era uma peça paciente, esperando seu lance. O problema é que, quanto mais ele tentava fugir dessa realidade distorcida, mais preso nela ele se sentia. Era como tentar escapar de um labirinto onde cada saída leva de volta ao ponto de partida. E tudo o que ele sabia era aquela mulher morta ou viva. Era a chave. Mas qual era a porta? A pergunta que ecoava como um sussurro era simples e cruel: será que dá para enganar o destino? Ou será que o destino, como um jornalista do além, já escreveu a manchete e só está esperando o momento certo para publicar? Não demorou muito para Lucas perceber que o jornal do futuro não era peça única. No segundo dia, havia outro exemplar. Nova data, nova manchete. Dessa vez, a notícia falava de um acidente na ponte central envolvendo 2 feridos. E novamente, ele reconhecia os nomes, o dele e o da mulher. O detalhe mais bizarro? O acidente ainda não tinha acontecido. Mas a data estava ali, marcada como um destino engarrafado. Era como se o tempo estivesse tentando avisá-lo ou desafiá-lo. Ao invés de evitar, ele fez o que poucos fariam: foi até a ponte. Observou tudo, como quem visita a cena de um crime antes do crime acontecer. E então, algo sinistro viu, à distância, o mesmo carro descrito na notícia. A mesma placa. A mulher estava ali, de novo, do outro lado da rua, olhando fixamente para ele. Era como se tudo já estivesse escrito. E Lucas, nesse momento, se sentiu como uma marionete com as cordas invisíveis do tempo cíclico controlando seus passos. E a coisa só piorava. Os dias começaram a se repetir. Pequenas coisas, detalhes quase imperceptíveis, uma conversa que soava igual, uma música tocando no mesmo momento, um estranho tropeçando no mesmo lugar. Era como se ele estivesse preso num loop sutil, onde só ele percebia as repetições. E o jornal do futuro? Sempre presente, sempre adiantado, como um relógio adiantado da morte. Mas não importava o que ele tentasse mudar, as manchetes voltavam, com novas formas. Mas o mesmo fim. Os sonhos também mudaram de tom. Não eram mais simbólicos, cheios de metáforas malucas como antigamente. Agora, eram quase documentais. Eram premonições em HD. Ele via o que iria acontecer. O acidente, o sangue, a expressão da mulher ao cair, a sirene da ambulância chegando tarde demais. Ao acordar, os detalhes estavam todos lá, frescos, como se ele tivesse realmente vivido aquilo. Era uma sensação de déjà vu em overdose. Uma tortura em parcelas. E ele testou. Começou a anotar cada sonho, cada detalhe. Tentou prever os eventos e alterar o curso. Um dia, viu no sonho que seu carro bateria numa árvore. No dia seguinte, evitou aquela rota, mas bateu num poste numa rua paralela. Era como se o destino fosse flexível nos meios, mas teimoso no fim. O acidente acontecia, de um jeito ou de outro. E o jornal do futuro, sempre lá, esperando apenas a confirmação dos fatos. Como um boletim macabro da realidade. Ele chegou a pensar que estava sendo punido por algo. Que talvez o tempo estivesse voltando só para ele aprender uma lição. Mas qual? Qual era a lógica de um destino que avisa, mas não permite que se evite? A única coisa constante era a sensação de impotência. De que o tempo, ao invés de uma linha reta, era um círculo vicioso e ele, preso no meio, sem saber onde começa ou termina.
Lucas passou a estudar fenômenos estranhos. Lê compulsivamente sobre cronocinesia, paradoxos, realidades alternativas. Chegou até a se perguntar se estava numa simulação, como nos filmes. Mas nenhum artigo explicava o jornal que prevê a morte com precisão assustadora. Nenhuma teoria dava conta da mulher que já morreu nos sonhos, mas vive nas ruas. Nenhuma ciência explicava por que a realidade parecia estar em loop narrativo, como se alguém tivesse apertado replay. A única certeza que tinha era essa: o tempo não funcionava mais da mesma forma. O relógio marcava as horas, mas o destino marcava as manchetes. E entre eles, Lucas tentava existir, tentando mudar um final que insistia em não mudar. Era como correr numa esteira com paisagens diferentes, mas sempre voltando ao mesmo ponto. O ciclo, como a própria morte, não precisava ser lógico, apenas inevitável. E agora, a pergunta que não saía da cabeça dele era: se eu não consigo mudar o futuro, será que consigo entender por que ele insiste em se repetir? Porque, a essa altura, perceber as regras desse jogo temporal parecia ser a única chance de vencê-lo. A essa altura, Lucas já tinha aceitado que o que estava vivendo não era só uma quebra nas leis do tempo, era algo além. Algo que beirava o paranormal. A mulher do sonho não era apenas uma coincidência de carne e osso. Ela tinha uma presença que gelava o ar. Um silêncio que falava alto demais. Sempre que ela aparecia, o mundo parecia ficar em câmera lenta. Era como se a realidade segurasse a respiração. E só ele, conseguia vê-la. Tentou provar que ela era real. Pegou o celular, tirou uma série de fotos, filmou. Mas quando foi ver os arquivos, nada. Vazio. Uma sequência de imagens em branco, como se a mulher fosse um buraco na realidade. Um pixel corrompido no tecido do mundo. O lugar estava lá, o fundo da imagem era nítido, mas ela? Nem sombra. Era como se o tempo ou alguma força invisível censurasse sua existência digital. E isso, francamente, assustava mais do que qualquer manchete. A sensação de estar sendo seguido começou a crescer. Mas não era só a mulher. Objetos que apareciam nos sonhos, um colar antigo, um guarda-chuva quebrado, até mesmo o cheiro de lilás mofado começaram a surgir em sua casa, no carro, no bolso do casaco. Não fazia sentido. Como uma memória que pula da mente direto para a realidade, essas peças vinham sem explicação. Lucas começou a se perguntar se estava sonhando a realidade ou vivendo o sonho. As pessoas ao redor não ajudavam. Quando ele tentava explicar, recebia olhares de pena, desdém ou puro ceticismo. Ninguém via a mulher. Ninguém ouvia os sussurros. Ele estava sozinho nessa jornada entre mundos. E quando tentou levar alguém até ela, claro, ela sumiu. Como se só se deixasse ver quando o palco estivesse vazio e Lucas, no centro, sob os holofotes invisíveis da insanidade. Com o tempo, ele parou de tentar convencer os outros. Era inútil. Mas internamente, algo mudava. Começava a ver a mulher não mais como vítima, mas como mensageira. Ela aparecia sempre antes de algo dar errado. Antes do jornal novo chegar. Antes de um sonho mais profundo. Ela era o aviso, o prenúncio, o fantasma do amanhã. E ele, talvez, fosse o único com olhos abertos o bastante para entendê-la. Uma noite, enquanto dormia, sonhou que estava dentro de um caixão. O teto do caixão se abria como escotilha, revelando o céu noturno. A mulher estava ao lado, olhando de cima, murmurando algo que ele não entendia. Acordou com as mãos sujas de terra. Literalmente. As unhas cheias, como se tivesse cavado. Isso ultrapassava qualquer limite racional. O corpo dele começava a responder aos sonhos como se eles fossem realidade ou realidade paralela. O mais sinistro era o efeito colateral. Lucas começou a ouvir vozes em lugares silenciosos. Ver vultos pelo canto do olho que desapareciam quando encarados de frente. O mundo estava rachando, sim, mas só para ele. Era como se a barreira entre o natural e o sobrenatural tivesse sido dissolvida com ácido e tudo que restava era uma névoa onde o impossível caminhava com passos leves. Ele não sabia mais o que era delírio, o que era aviso, o que era castigo. A mulher era uma constante, mas não uma resposta.
Ela era um enigma que se repetia como um refrão. E, de alguma forma, parecia saber mais do que dizia. Mas será que ela estava tentando ajudar? Ou apenas arrastá-lo junto para o outro lado? No fundo, a pergunta que agora martelava sua mente era simples, mas assustadora se ela não é viva. E também não é só um sonho. Então o que, ou quem, é ela? Porque Lucas estava começando a suspeitar que, talvez, o verdadeiro fantasma daquela história fosse ele mesmo. Quando a linha entre o que é sonho e o que é vigília começa a se apagar, não demora muito para a mente pedir socorro. Lucas acordava suando, às vezes gritando, sem saber se ainda estava dormindo. A imagem da mulher, o som da colisão, o toque do vidro quebrado. Tudo tão real que chegava a doer. E o pior? Ao olhar em volta, percebia que alguns dos objetos que apareciam nos pesadelos estavam ali mesmo, na sua casa. A sensação era clara, ele não estava perdendo o juízo estava abandonando ele. As vozes se tornaram mais frequentes. No começo, eram sussurros tênues, como uma TV mal sintonizada em outro cômodo. Mas agora elas vinham com nomes, frases inteiras, perguntas que ninguém fazia em voz alta. Você já morreu, Lucas? Diziam às vezes. Ou então ela está esperando. A mente humana, por mais que tente racionalizar, tem seus limites. E Lucas sentia que os seus estavam sendo testados até o último fio de sanidade. Certa vez, passou diante de um espelho e jurou ver outra versão de si mesmo. Um reflexo com um corte no rosto que ele não tinha, olhos fundos, roupa suja de sangue seco. Virou para trás de supetão, mas não havia ninguém. Voltou-se ao espelho. E estava tudo normal. Quase normal. A pequena rachadura no canto do vidro, essa ele não lembrava de ter visto antes. A realidade começava a se comportar como um sonho mal costurado, com falhas aqui e ali, como uma simulação instável. Ele tentou manter uma rotina. Comer nos mesmos horários, dormir cedo, anotar os acontecimentos. Mas era inútil. O tempo já não obedecia mais aos seus comandos. Às vezes o dia parecia durar 5 minutos. Em outras, a noite se arrastava como se estivesse derretendo. E o relógio? Sempre em conflito com o calendário. Havia dias que se repetiam como reprises, e outros que sumiam, como se nunca tivessem existido. O caos já não era exceção, era regra. Um episódio específico quase o fez enlouquecer de vez. Lucas abriu um armário e encontrou uma notícia de jornal presa com fita adesiva na parte interna da porta. Não era um jornal que ele lembrasse de ter comprado. A data? 3 dias no futuro. O título dizia: homem em surto afirma ver fantasmas antes de ser internado. E o nome dele estava na matéria. Ele fechou o armário. Respirou fundo. Reabriu. A notícia havia sumido. Ou será que nunca esteve lá? A mente de Lucas já não era um lugar seguro. Era um labirinto cheio de portas trancadas, com sombras espreitando atrás de cada canto. Ele começou a se perguntar se o verdadeiro problema não era a mulher, nem o jornal, nem o tempo cíclico. Mas ele mesmo. E se tudo fosse projeção? E se ele estivesse criando aquela realidade alternativa como forma de lidar com alguma culpa antiga? Algo que preferia esquecer, mas que o subconsciente fazia questão de ressuscitar. O mais cruel de tudo era o isolamento. Amigos começaram a se afastar. A família parou de responder. Um a um, todos os pontos de contato com o mundo foram sendo cortados. Como se ele estivesse desaparecendo aos poucos, não só da vida das pessoas, mas da existência em si. Aquela velha frase que ele achava exagerada começou a fazer sentido às vezes: o pior inferno é aquele que a gente constrói dentro da própria cabeça. Lucas já não confiava nem nos próprios olhos. Em uma manhã, encontrou um bilhete na mesa de cabeceira escrito com sua própria caligrafia: pare de fugir. Você sabe o que fez. Mas ele não lembrava de ter escrito aquilo. A culpa, antes nebulosa, começava a ganhar forma. Talvez não fosse só uma paranoia crescente. Talvez houvesse, sim, um motivo para tanto tormento. Uma razão enterrada. Mas qual? E foi aí que ele começou a se perguntar: e se tudo isso for uma preparação? Uma punição antes da verdade?
Porque, no fundo, a pergunta que mais doía era: será que estou ficando louco? Ou será que estou começando a enxergar as coisas como elas realmente são? Lucas estava no limite. Já não buscava explicações, queria apenas alívio. Foi então que, numa noite em que tudo parecia mais silencioso que o normal, encontrou um bilhete amarrotado debaixo da porta. Papel envelhecido, cheiro de mofo, e uma única palavra escrita à mão: Elisa. Nenhum sobrenome, nenhum contexto. Só isso. Mas bastou para desencadear um turbilhão. Aquele nome não lhe era estranho. Mexia com alguma memória remota, abafada, quase esquecida de propósito. Começou a cavar no passado. Vasculhou álbuns, e-mails antigos, registros de chamadas, até que encontrou um nome completo numa troca de mensagens antiga: Elisa Costa. Uma garota que ele conheceu anos atrás, em uma viagem rápida para o interior. A lembrança era nebulosa, quase como um sonho ruim: uma briga, um carro, um sumiço. Nada concreto. Mas o corpo lembrava o que a mente tentava esquecer. Um arrepio percorreu sua espinha. E se a mulher dos sonhos fosse Elisa? A partir daí, tudo ficou mais estranho. Cada aparição da mulher parecia mais pessoal. Ela olhava nos olhos dele com uma tristeza que cortava. Já não parecia apenas um presságio, mas um lembrete. Um julgamento mudo. Lucas começou a se perguntar: será que ela estava presa naquele ciclo por causa dele? E se o tempo cíclico, os sonhos, o acidente, tudo fosse uma repetição de um erro do passado? Talvez ele estivesse sendo forçado a reviver isso até aprender alguma lição. Ou pagar por algo. As possibilidades começaram a se multiplicar. Uma delas era ainda mais aterradora: e se Lucas já estivesse morto? E tudo isso fosse uma espécie de purgatório, um loop pessoal onde ele precisa encarar o que fez, entender, aceitar? A mulher seria, então, uma guia ou uma testemunha? Ele lembrava vagamente de histórias de fantasmas que não descansam até que a verdade seja exposta. E se o papel de Elisa fosse exatamente esse? Mostrar, lentamente, o que Lucas ainda se recusa a ver. Mas, e se ela não estivesse morta? E se fosse ele o fantasma? Talvez estivesse preso entre dois planos, tentando mudar algo que já aconteceu. Várias cenas dos sonhos pareciam fragmentos distorcidos de memórias. Um bar, uma curva na estrada, gritos abafados pela chuva. Tudo apontava para um acidente. Mas quem morreu naquela noite? Ele? Ela? Ou os dois? A dúvida era o próprio tormento. E o ciclo se repetia porque a verdade ainda não havia sido desenterrada. Na tentativa de confrontar tudo, Lucas voltou ao local do acidente que achava ter reconhecido em um dos sonhos: uma ponte antiga, quase esquecida, cercada de árvores. Assim que chegou, teve uma vertigem forte e desmaiou. Quando acordou, havia uma cruz improvisada no acostamento com o nome Elisa gravado em letras desbotadas. A realidade parecia ter respondido. Mas, se era um túmulo, por que ela ainda aparecia? A culpa assumiu forma. Lucas se lembrava, agora, aos poucos. Uma briga no carro. Ele gritando. Ela chorando. Um descontrole. O volante virando rápido demais. Ele saindo ileso. Ela, não. O jornal do futuro, então, não era sobre o destino. Era sobre justiça. Sobre um ciclo de memória, dor e redenção. A morte, nesse caso, não era fim, era repetição até que a verdade fosse aceita. Mesmo com essas revelações, a mulher continuava a aparecer. Olhava para ele não com raiva, mas com compaixão. Como quem diz: você já sabe. E agora? Talvez ela não fosse uma vítima, nem uma mensageira, mas uma manifestação da própria consciência de Lucas. Um fantasma vivo dentro dele. E cada vez que ela aparecia, era como se o tempo dissesse: ainda não acabou. O nome Elisa deixou de ser apenas uma pista. Tornou-se o centro de tudo. Era o fio que amarrava o passado, o presente e o loop infinito do futuro. Lucas agora sabia que não havia como escapar. Não sem encarar o que fez. Não sem aceitar que o ciclo só vai acabar quando ele deixar de fugir. E talvez nem assim. A madrugada estava abafada,
como se o próprio ar soubesse o que estava por vir. Lucas dirigia sem rumo, mãos suadas no volante, olhos pesados de insônia. Mas naquela noite, algo puxava ele para a ponte. Não era coincidência. Era Destiny, aquela força cega, mas insistente, que empurra a gente pro inevitável. Quando avistou a silhueta da mulher à frente, parada no meio da pista, tudo ao redor ficou em câmera lenta. Era ela. Novamente com as mesmas roupas do sonho. O mesmo olhar. O mesmo silêncio. Ele pisou no freio com tudo, o carro derrapou, girou uma vez e foi parar de lado na mureta da ponte. Por milagre, não capotou. Ao sair cambaleando do veículo, a mulher já não estava mais ali. Só a névoa espessa cobrindo tudo. Gritou por ela, correu em círculos, mas não havia sinal. No entanto, no chão, encontrou um caderno encharcado. As páginas estavam cheias de desenhos rabiscados por uma criança. Uma em especial gelou sua espinha, mostrava um carro caindo da ponte, com uma figura dentro. Sazinha. Minutos depois, sirenes. Uma viatura parou atrás do carro dele. 2 policiais desceram com lanterna em punho. Lucas tentou explicar o que aconteceu, mas como contar que desviou de um fantasma, que estava seguindo uma premonição, que sonha com acidentes que depois se tornam manchete de jornal do futuro. É pedir para ser internado. Então ele só disse: perdi o controle. E, no fundo, era verdade. Não só do carro, mas da vida inteira. Levaram-no para o hospital. Ferimentos leves, alguns pontos, mas nada grave. Enquanto esperava o médico, ligou a televisão da recepção. E lá estava. Uma reportagem ao vivo sobre um acidente no mesmo local, minutos antes. Mas dessa vez, o corpo encontrado não era o dele. Era o de uma mulher. Sem documentos. Mas com uma pulseira com o nome Elisa gravado. Lucas travou. Ele havia sobrevivido. Ela, não. Foi então que o pensamento mais sombrio invadiu sua mente. E se eu sou a premonição dela? E se os sonhos fossem dela? E se ela estava tentando impedir a própria morte? E ele era o obstáculo? A inversão da narrativa deixou tudo mais complexo. O que era para ser um resgate virou uma interferência. Talvez, ao tentar salvá-la, ele tenha selado o destino de ambos. Ou talvez... Era isso que sempre tinha que acontecer. No dia seguinte, voltou ao local do acidente. A ponte estava interditada. Havia flores presas na grade. Mas algo lhe chamou a atenção. Um repórter falava com a câmera sobre a colisão. Lucas reconheceu o rosto do homem. Era o mesmo jornalista da capa do Jornal do Futuro que ele tinha visto dias atrás. O mesmo texto. As mesmas palavras. Aquilo não era coincidência. Era repetição. O tempo, claramente, estava rodando em círculo. Mais tarde, já em casa, Lucas vasculhou novamente o jornal misterioso que ele havia guardado. No canto inferior da folha, quase ilegível, uma linha riscada a lápis dizia: você não pode mudar o destino. Só pode entendê-lo. A frase doía. Era como se o universo estivesse dizendo: não tente mais. Aceite. O acidente, o jornal, a morte. Tudo já aconteceu. Tudo ainda vai acontecer. E isso vai continuar até você parar de resistir. E o mais inquietante? O relógio da casa parou no exato horário do acidente. 13h20 da manhã. Todos os dias, o ponteiro dava uma volta completa. E voltava para lá. Como um lembrete cruel de que o tempo dele havia quebrado. Como se dissesse: não importa o que você faça, vai sempre dar 13h20. A realidade virou um relógio sem ponteiros certos. Um teatro onde as cortinas se abrem sempre para a mesma cena. O evento que parecia o fim, na verdade, era só o reinício do ciclo. Lucas achava que tinha vencido a morte por ter sobrevivido. Mas o que ele não entendia ainda era que a morte não é só ausência de vida. Às vezes, ela é a repetição interminável de um erro. E cada volta ao ponto zero era um aviso: o tempo não quer ser corrigido. Ele quer ser compreendido. O sol mal tinha nascido quando Lucas acordou sobressaltado.
O sonho da noite anterior parecia mais nítido que qualquer outro. Ele dentro de um caixão, ouvindo as pessoas falarem sobre sua morte, enquanto um jornal com data futura repousava em cima do peito. A manchete dizia: empresário morre misteriosamente dias após acidente. E ali, no canto, a foto do caixão era idêntica à que aparecerá em seus pesadelos anteriores. Ele acordou suando, sentindo o cheiro de madeira velha e flor murcha, como se tivesse realmente estado lá dentro. Resolveu não ignorar o pressentimento. Vasculhou a casa, checou todas as datas, os jornais. E lá estava. Uma nova edição, que ele jurava não ter visto antes, em cima da escrivaninha. Data do dia seguinte. Sua foto. Seu nome. O mesmo texto do sonho. Parecia piada de mau gosto do destino. Mas ali não havia humor. Só a confirmação de que a realidade já não seguia as regras normais. O tempo estava, de fato, corrompido. E a morte? Apenas cumprindo seu cronograma. Ele pensou em fugir. Sair da cidade, sumir no mapa. Mas o problema é que você pode fugir de muita coisa, menos de você mesmo. O tempo cíclico não se rompe com distância geográfica. Não dá para sair correndo de um sonho. E o pior, os sinais estavam por toda parte. O relógio parado. O jornal do futuro. A mulher que talvez fosse um fantasma ou talvez apenas uma lembrança viva do erro original. Tudo indicava que o próximo passo não era escapar. Era entender. Começou a notar os detalhes se repetindo. O barulho do caminhão passando na rua à mesma hora. A mesma música tocando na rádio toda manhã. A vizinha derrubando a chave no chão, exatamente às 8. Era como se o tempo tivesse se transformado num disco arranhado, voltando sempre pro mesmo trecho. A realidade distorcida agora era padrão. E Lucas já não sabia mais se estava sonhando ou vivendo. Ou os dois. Acordava cansado, mesmo sem lembrar de ter dormido. A sensação de estar sendo observado crescia. E o mais perturbador? Começou a ver o próprio reflexo piscando com um leve atraso no espelho. Uma fração de segundo. Pequena, mas inegável. Como se existisse mais de um Lucas. Como se ele estivesse fora de sincronia com o próprio corpo. A sanidade já tinha partido. O que restava era adaptação. Uma noite, encontrou uma nova versão do jornal, dessa vez com uma data ainda mais distante. Mostrava ele sendo enterrado. Pela segunda vez. Embaixo, uma pequena legenda dizia: tempo não perdoa os que tentam enganá-lo. Aquilo pareceu definitivo. Talvez o tempo fosse um juiz. E a morte, sua sentença. A única coisa incerta era o motivo. Estava pagando pelo quê? Por quem? Ou apenas vivendo um looping cujo sentido está além da lógica humana? No fundo, ele começou a entender: o ciclo não terminava com a morte. Começava com ela. A morte, aqui, não era uma linha de chegada, mas de largada. Um ponto de partida para uma jornada que ele ainda não sabia como encerrar. Era como se cada vez que acordasse, um novo Lucas estivesse tentando fazer diferente, mas acabasse preso ao mesmo destino. E se a liberdade estivesse não em mudar o futuro, mas em aceitar o passado? Naquela madrugada, decidiu não lutar mais. Sentou-se em frente ao espelho. Olhou para si com calma. E disse: seja o que for, estou pronto. Mas nada aconteceu. Nenhum trovão. Nenhuma aparição. Só silêncio. E pela primeira vez em semanas, ele dormiu em paz. Quando acordou, era o mesmo dia. As mesmas cenas. Mas algo, em seu olhar, estava diferente. Talvez resignação. Ou loucura. Ou, quem sabe, o início da compreensão. Porque talvez o tempo não queira ser derrotado. Talvez ele só queira ser ouvido. Talvez o ciclo acabe quando a gente entende o que precisa aprender com ele. E enquanto isso não acontece, o jornal vai continuar chegando. A morte, sempre pontual, vai continuar mandando avisos. E Lucas, ou quem quer que esteja ali, vai seguir acordando, todos os dias, às 3h20 da manhã. Vamos falar de destino. Não aquele destino romântico dos filmes, mas o Destiny que parece ter vontade própria, como se o universo estivesse jogando xadrez e você fosse só mais uma peça.
Em toda a jornada de Lucas, percebemos que as escolhas dele pareciam ser livres, mas cada uma o levava exatamente para o mesmo lugar. Isso levanta uma questão que incomoda e fascina: será que temos mesmo livre-arbítrio? Ou estamos só percorrendo uma trilha já traçada, achando que somos os autores da história? O tempo, nessa narrativa, não é só cenário. Ele é personagem. É inimigo e cúmplice. É punição e lição. E o pior é cíclico. A ideia de tempo cíclico sempre nos dá arrepios porque quebra nossa ilusão de progresso. A gente gosta de acreditar que estamos evoluindo, indo para frente. Mas e se estivermos só rodando em círculos, vivendo versões ligeiramente diferentes do mesmo erro? Essa visão transforma cada repetição em um espelho, às vezes rachado, às vezes sombrio, nos obrigando a encarar o que tentamos evitar. Essa repetição acaba afetando a percepção da realidade. A realidade distorcida se insinua aos poucos. Primeiro, em pequenos atrasos, como um déjà vu ou um reflexo fora de sincronia. Depois, nos grandes absurdos jornais do futuro, fantasmas que não saem em fotos, sonhos que ditam o real. Quando isso acontece, o mundo se torna menos confiável. E, de certa forma, mais revelador. Porque o que chamamos de real talvez seja apenas a versão mais confortável da loucura. Um ponto sensível e humano é a culpa. A história toda carrega a suspeita de que Lucas carrega algo mal resolvido com Elisa. A premonição pode ser um castigo ou um alerta, mas o que mais ecoa é a ideia de que algo precisa ser reparado. E aí entra a redenção. Talvez o ciclo só exista porque algo precisa ser perdoado por ele ou por alguém. E até que isso aconteça, ele vai acordar naquele mesmo dia, naquela mesma hora, com aquele mesmo jornal em cima da mesa. Mas e se a culpa não for de um ato, e sim de uma omissão? Isso abre uma discussão poderosa. Às vezes, não é o que fizemos que nos persegue. É o que deixamos de fazer. A pessoa que não ajudamos. A palavra que não dissemos. A verdade que enterramos. E nesses buracos escuros da memória, o tempo se instala como um eco. E repete. E repete. Até que se escute o suficiente para entender. Ou até que não se aguente mais ouvir. No fim, essa é uma história sobre percepção. Lucas pode estar morto. Pode estar vivo. Pode estar sonhando. E todas essas possibilidades coexistem. Isso nos leva à ideia de que a realidade subjetiva é tão válida quanto a objetiva. Se o sofrimento é real para quem sente, então ele é real. Ponto. E se os pesadelos comandam a vida, então eles são mais do que sonhos. Eles são sinalizações do inconsciente, ou quem sabe cartas marcadas da morte tentando nos preparar. O mais perturbador é quando você percebe que, no fundo, a história não é sobre fugir da morte. É sobre entender a morte. Aceitar que ela é parte do processo. E que, talvez, o que dá sentido à vida seja justamente a certeza de que ela termina. Lucas tenta negar isso o tempo todo. Mas quanto mais luta, mais preso fica. Porque quem tenta enganar a morte, se torna seu brinquedo. E o tempo? Bom, o tempo gosta de brincar. Por isso, esse final que não é um final nos força a refletir: e se tudo isso estiver acontecendo agora, com a gente? Quantas vezes você já viveu o mesmo erro, esperando um resultado diferente? Quantas versões suas ficaram presas em sonhos não realizados? O tempo talvez não seja uma linha. Talvez seja uma espiral. E a única saída seja entender o centro do labirinto antes que ele se feche. No fundo, esse é o recado. Você pode até achar que está no controle, mas preste atenção nos detalhes. Porque se o relógio sempre para no mesmo horário, talvez a pergunta não seja quando tudo começou, mas porque nunca termina. E se fosse você? Se, de repente, encontrasse um jornal prevendo sua própria morte? O que mudaria agora? Quantos ciclos já viveu sem perceber? A história de Lucas é absurda, sim, mas carrega verdades que são mais comuns do que a gente gosta de admitir. Quantas vezes você já ignorou sinais? Quantas vezes sonhou algo tão vívido que parecia um aviso? E se a vida estiver tentando te alertar a tempos, mas você só está prestando atenção agora? Às vezes, as pistas estão ali. Num sonho insistente. Num nome que aparece do nada.
num dia que se repete de forma estranha. O segredo não está em decifrar tudo de imediato, mas em aceitar que talvez nem tudo precise de lógica para ser real. Como você pode começar a aplicar isso na sua vida? Simples, reflita sobre os padrões. O que se repete? O que você evita encarar? O que ainda precisa resolver antes que o tempo decida por você? É hora de parar e olhar de verdade pro espelho. O que seu reflexo está tentando te dizer? O que você tem adiado que pode estar te prendendo num ciclo invisível? Mudar não significa romper com tudo, mas sim começar com um pequeno ato de coragem. Um pedido de perdão. Uma decisão que estava esperando há anos. Um sonho que você empurrou para debaixo do tapete. O tempo pode até ser implacável, mas ele também ensina desde que você esteja disposto a ouvir. E agora eu te pergunto, qual é o seu destino? Você vai continuar sendo passageiro da própria história, ou vai assumir o volante antes que o acidente aconteça? Pense nisso. As respostas que você procura talvez já estejam ao seu redor ou dentro de você. Mas cuidado, ignorar os sinais pode custar caro. Porque, como vimos, o tempo cobra. E às vezes, manda até um jornal para lembrar disso. Se essa história fez sentido para você, não deixe ela morrer aqui. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Acorde seus próprios ciclos. E, acima de tudo, comece agora antes que o tempo decida por você. Se inscreva no canal e ative o sininho. Porque nos próximos conteúdos, a gente vai continuar desvendando os mistérios da mente, do tempo e do que existe além do que os olhos podem ver.